Acho que você veio umas 3 vezes aqui em São Paulo, numa discussão sobre questões das reformas, e a última vez que nós estivemos juntos foi no interior, exatamente para discutir a reforma aqui previdenciária do Estado de São Paulo, né? Você já deve ter visto que o nosso governador Dória já está cobrando um percentual a mais dos servidores, dizendo que está deficitário a nossa Previdência. E você está conversando aqui com a Pública Central do Servidor, que você também já conhece. Estamos aqui com vários diretores. O que gostaríamos de conversar com você é sobre aquilo que você mais entende. Entrelaçamentos do Congresso, os caminhos do Congresso. Fica à vontade. Pois é, Góes. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um abraço a todos os diretores da Pública. Parabéns pela iniciativa. Bom, você mencionou aí no início da conversa o fato de São Paulo já estar cobrando a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas com base no salário mínimo e não mais no teto do INSS, né? Esta é a primeira fase de 2 fases previstas na emenda constitucional 103, né, que permite que se institua contribuição provisória para substituir aí ou suprir um eventual déficit do regime próprio. Então, vindo essa primeira etapa, a etapa seguinte é a adoção da contribuição extraordinária que alcança ativos, aposentados e pensionistas. O Estado de São Paulo foi o primeiro a sair, mas no governo federal esse tema certamente também vai ser implementado, porque os regimes próprios, todos eles, pela a natureza da sua conformação, são deficitários, né? No caso da União, por exemplo, 500 mil pessoas deixaram de ser seletistas e passaram a ser estatutário, e do ponto de vista financeiro e atuarial, não tem como um sistema desse que incorporou 500 mil pessoas um dia ser superavitário, né? Mas voltando à sua pergunta específica em relação ao Congresso, de fato, o Congresso agora, nesse período da pandemia, se dedicou basicamente a enfrentar o problema do isolamento social e da Covid-19, aprovando aí uma série de medidas extremamente importantes, como o orçamento de guerra, que permitiu recursos para dar essa ajuda emergencial humanitária fundamental para a população por 3 meses, que tende a ser prorrogada, né, para salvar empresas e empregos através de algumas medidas, mas também aproveitaram essa oportunidade para aprovar uma ajuda aos estados e, dentro dessa ajuda aos estados, mudanças na lei de responsabilidade fiscal, que tem impacto forte negativo sobre os servidores públicos no plano federal, estadual e municipal. Essa alteração feita na lei de responsabilidade fiscal, no que diz respeito aos servidores, tem 2 dimensões. Uma dimensão provisória, que é a suspensão de qualquer reajuste até 31 de dezembro de 2021, né, e de qualquer ganho para o servidor, exceto a promoção e progressão, são as únicas que estão liberadas nesse período, todos os demais ficam proibidos, né? E mudanças permanentes que têm impacto para o servidor preocupante, como, por exemplo, a proibição de pagar qualquer benefício com caráter retroativo, né? E também a possibilidade, melhor dizendo, a proibição de parcelamento de reajuste em período superior ao mandato do titular do poder, mesmo em caso de reeleição. Isso significa dizer que, como os servidores já estão sem reajuste há bastante tempo e vão ficar até 31 de dezembro de 2021, se tiverem reajuste em 2022, né, esse reajuste só poderá ser parcelado em 2022 e 2023, não poderá passar para 2024, que significa que será um percentual pequeno. E, além disso, essa medida ela proíbe majorar, nesse período, qualquer auxílio, como alimentação, transporte e creche. Está aprovado em nível
de lei complementar e que, portanto, vale para estados e municípios, né? Então, nesse período de pandemia aí, já foram aprovadas essas medidas que a gente mencionou. Ou seja, vai entrar em vigor a redução do salário de aposentados e pensionistas mediante a mudança na metodologia do cálculo da contribuição, que passa a incidir a partir de um salário mínimo e não mais de um teto, a possibilidade de adoção da Previdência Complementar, que é o passo seguinte, e essas medidas aprovadas na Lei Complementar 193, que é aquela de ajuda aos estados. Além disso, Gozzi, há algumas iniciativas lá no Congresso que são preocupantes na perspectiva do servidor. Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, levantou a ideia de fazer uma revisita à reforma da Previdência. Ele chegou a declarar isso em várias oportunidades e eu mesmo escrevi um artigo chamando a atenção para isso, na seguinte perspectiva: na visão dele, a reforma alcançou apenas os futuros servidores, o que não é verdade, futuros segurados, que atingiu fortemente os atuais. Nós acabamos de mencionar duas dimensões que atingiram os atuais, né? E defende uma revisita a essa reforma para rever as regras de transição. Portanto, ele quer ali tirar dos servidores da classe média recursos para, eventualmente, se destinados a custear, ou supostamente para custear, um programa de renda mínima mais permanente, né? Então, está com essa ideia maluca. O ministro da Fazenda, da Economia, por sua vez, levantou a ideia, em nome da geração de emprego e renda, de retomar uma modalidade de contratação no setor privado, em que se elimine na prática o direito do trabalho, inspirado na experiência norte-americana, que lá não existe direito do trabalho. O cara contratar e demitir, ele não tem custo absolutamente nenhum. E aí, junto com essa ideia, o Guedes defende a retomada do regime de capitalização na Previdência. Então, essas duas medidas estão sendo debatidas, não vejo um ambiente para implementá-las, mas o fato é que são levantadas ideias com esse grau de absurdo. Além disso, o governo deve, no segundo semestre, retomar a ideia da reforma administrativa. E, no Senado, estão discutindo aquelas PEC 186 e 188, vão fundi-las em uma só, mas que vão ter a ideia é que possa autorizar algum tipo de redução salarial, redução de jornada com redução de salário, porque seria a forma de constitucionalizar isso, já que o Supremo decidiu conclusivamente ontem que, por lei ordinária ou complementar, isso não é possível. Tanto que declararam inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dava esse tipo de autorização. Então, o ambiente no Congresso é desse nível, ou seja, querem fazer o ajuste especialmente escolhendo o servidor como variável de ajuste, né? E estão usando como justificativa a necessidade de criar um programa mais permanente de renda mínima para recuperar a economia, dando renda a esse pessoal. Mas é uma ideia completamente equivocada, porque não gera renda nova, né? Você tira do assalariado, no caso do servidor, cuja a renda tem natureza alimentar, para dar para o outro que também vai consumir do mesmo jeito. Ou seja, você não ajuda a gerar a economia. Então, não é uma ideia inteligente, além de ser uma coisa injusta, porque há uma série de outros lugares para tirar esse recurso. Apenas concluindo esse raciocínio primeiro, para dizer o seguinte: a reforma da Previdência foi feita com o objetivo de economizar 1 trilhão para permitir a transição do regime de repartição para o de capitalização. Como isso não foi aprovado, supostamente o governo teve a economia um pouco menor de 800 bilhões. E é com esse dinheiro que ele deve custear, está custeando agora essa questão da pandemia e que pode estender por mais alguns meses o auxílio emergencial, que até agora foram gastos 400 bilhões desses 800. Então, ainda teria margem para isso e não precisaria sacrificar o servidor público. E se tivesse que criar uma renda, uma fonte nova para atender a essa situação, não seriam os servidores o primeiro a contribuir, até porque há aí uma série de pontos que precisam ser primeiro resolvidos para que depois chegue aos servidores, como, por exemplo, reduzir subsídios das mais variadas natureza, diminuir uma série de benefícios fiscais que existem,
conter aí o pagamento do serviço da dívida, né? E o governo utilizou 1 trilhão e 400 bilhões para os bancos, quer dizer, disponibilizou para os bancos para esse momento de dificuldade e não pode disponibilizar 132 bilhões para ajudar esses mais pobres, tem que penalizar os servidores. Isso é um completo absurdo. Bruno. Toninho, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pela presença, pela fala. Esse assunto talvez não diga diretamente aos servidores públicos, mas a gente vê que muitas vezes os ataques aos servidores públicos são precedidos por ataques ao pessoal da iniciativa privada. E com isso eu olho com muita preocupação essa MP 927, que é praticamente uma nova reforma trabalhista. O governo está se aproveitando da desculpa da pandemia para fazer praticamente uma nova reforma trabalhista nessa MP 927, no sentido de que ela pode ser o prenúncio de mais ataques aos servidores públicos. Eles tiram os direitos da iniciativa privada para depois dizer, olha, como os servidores públicos são cheios de privilégios, eles têm esse direito que vocês não têm, e partem para cima da gente. Dentro dessa ideia, qual é a avaliação que o DIA faz e que você faz sobre essa MP, especialmente no que tange a possibilidade dela ser aprovada e dela passar no Congresso nesse momento de pandemia? Pois é, essa MP, originalmente, era uma tragédia completa, porque ela autorizava a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada sem nenhuma contrapartida por parte do governo nem do setor empresarial. O movimento sindical, social e a oposição no Congresso reagiu fortemente e o governo foi obrigado a editar a medida provisória, a outra medida provisória que permitiu contrapartida empresarial e do governo no caso de suspensão do contrato ou da redução de jornada. De qualquer maneira, essa MP está para ser votada, de fato, e ela prevê uma série de medidas apenas durante a pandemia, né, em que afeta, sim, direitos, porque ela antecipa férias e estabelece uma série de restrições, além de autorizar o trabalho remoto e outras possibilidades que impactam a vida laboral do servidor. Então, do ponto de vista mais geral, você tem razão, porque começa com uma ideia de supressão ou redução de direito de caráter no setor privado de caráter provisório, depois transforma isso permanente no setor privado, como foi feito na reforma trabalhista, e depois estende esse modelo para os servidores públicos. Então, você tem razão em relação a isso. O movimento sindical está absolutamente atento aos contrabandos que querem acrescentar nessa medida provisória, mas, de fato, começa-se com o setor privado e depois se estende essa precarização para o setor público. Adriano, depois Silvia. Obrigado pela presença. Eu tenho, na verdade, são duas dúvidas, mas uma decorre da outra. Foi proposta até uma DIN em relação ao congelamento, particularmente em relação à contagem de tempo para oferir alguns direitos. A gente viu que para a contagem de tempo, de aposentadoria, ela não inclui, mas ela congela a contagem. Uma coisa é você suspender ou congelar o pagamento. Outra coisa é você suspender completamente a contagem desse tempo. Servidores que teriam direito, vamos supor, aqui em quinquênio, no dia 30, um dia depois de publicado o congelamento. Então, eles perderam esse um dia só depois do dia 31 de dezembro de 2021. Ou seja, é uma situação, existe uma ação. Queria ver como é que vocês interpretam isso, se há verificam algum fundamento de questionamento do congelamento da contagem do tempo, não do pagamento do direito que está congelado. Uma outra questão que remete ao que está acontecendo em Minas Gerais, eu usei até uma expressão na reunião que nós tivemos com o presidente da Assembleia Legislativa aqui de Minas,
o governo de Minas está brincando de estátua, né? Essa medida decretou o congelamento, é como se alguém gritasse estátua, está todo mundo parado. Aí vem o governo de Minas e bate a carteira do servidor com ele paralisado, sem poder aí, se mobilizar. Porque o governo de Minas está propondo não só o congelamento, mas a retirada do quinquênio e outros direitos que ainda existem aqui em Minas Gerais. O que também vai ensejar aí ações nossas de inconstitucionalidade. Queria ver se você tem condição de fazer uma reflexão sobre esses dois momentos. Até discutindo com a nossa advogada, veio um termo, traição administrativa, ou seja, no momento em que estão congelados e suspensos, né, a contagem de tempo de alguns direitos, o governo, no caso de Minas, vem e ainda subtrai esses direitos. Queria uma ajuda numa reflexão sobre essa questão. Pois é, Adriano, de fato, tem uma dúvida atroz a respeito de qual é o alcance do congelamento da contagem de tempo. Para efeito de promoção e progressão, esse congelamento não se dá, até porque foi excepcionado o pagamento da promoção e da progressão nesse período, é a única coisa que pode pagar. Agora, e também em relação à contagem de tempo para efeito de aposentadoria, está garantido que será contado. Agora, para todos os demais efeitos, inclusive quinquênios, anuênios, etc., existe, de fato, essa autorização para que se congele o tempo. Então, tem que se buscar, via judicial, rever essa decisão, essa previsão legal, e isso depende de decisão lá do Poder Judiciário. Agora, quanto à possibilidade de retirada, lamentavelmente, há um risco concreto e depende de iniciativa dos governos locais. Por exemplo, no plano federal, o quinquênio e o anuênio já foram extintos. Estão mantidos apenas daqueles que no passado tinham direito e apenas como uma verba individualizada lá e que não é atualizada, etc. Extinção, um valor em extinção. E nos estados, vários estados, ainda existe essa possibilidade que os governos estaduais tendem a retirar. Então, acho que, via judicial, se o governo alterar a lei, não é possível reverter no caso de extinção desses benefícios. Então, o que eu recomendo é trabalhar fortemente junto à Assembleia, já que o governo estadual, para alterar isso, ele precisa encaminhar uma lei à Assembleia Legislativa e trabalhar no sentido de impedir que isso se viabilize, considerando que os servidores já estão sendo muito sacrificados, muito tempo sem reajuste, né? Com aumento de contribuição e com esses riscos de novas contribuições aí, estão sendo muito impactados e o seu salário tem natureza alimentar, portanto, não pode ser reduzido a ponto de comprometer a sobrevivência. Mas é uma luta que vai se dar em duas dimensões, na dimensão jurídica, no caso desse congelamento, e na dimensão política, para impedir que extinga o direito propriamente, ou seja, o direito ao quinquênio, no caso aí de vocês. Silvia, obrigado. Como última inscrita. Bom, eu queria agradecer o Toninho, né, por ter se colocado à disposição da pública, pelo apoio que, mesmo sem ser contratado pela pública, ele nos dá sempre que a gente precisa, com orientação, respondendo. Mas a minha dúvida também é na linha da medida provisória 922. É uma medida provisória extremamente cruel, e é voltar a prejudicar, de fato, da iniciativa privada e, na sequência, vai vir para o servidor público. Você vê alguma possibilidade dessa medida provisória perder a eficácia, Toninho? Algumas entidades trabalharam apresentando emendas para tentar melhorá-la, mas eu acho que a melhor alternativa seria ela perder a eficácia mesmo. Pois é, Silvia, em relação a 927, que se aplica exclusivamente ao setor privado, ela não tem nenhuma dimensão que alcance o servidor público, aliás, está expressamente lá excluído o servidor público
desse aspecto, mas tem a outra MP, que é a 922, que trata do contrato temporário no serviço público, que na prática é uma transposição da 927 já para o setor público, né? Essa eu vejo grandes perspectivas de que não seja aprovada, porque ela teve um objetivo inicial, que era permitir a contratação emergencial para dar suporte ao INSS. Naquele momento estavam com as aposentadorias preservadas. O governo já fez isso e também autorizando a contratação de militares. O governo já fez isso, portanto, se ela vier a caducar, basta que se regulamente os efeitos disso e não jogar isso para o futuro, porque isso será uma tendência, se for aprovada essa MP, de torná-la permanente. E aí você vai contratar sempre via mecanismo precário, trabalho temporário, e não diretamente. Então, você tem toda a razão. E há, sim, em relação a essa, diferentemente em relação a 927, em relação a essa 522, a grande esperança e quase a certeza de que ela vai caducar, porque houve uma espécie de compromisso do presidente da Câmara com os partidos de oposição, no sentido de que não pautasse essa matéria, já que ela fere frontalmente o princípio do concurso público previsto constitucionalmente no caso dos servidores. Obrigada, Toninho. Rangel. Toninho, obrigado aí pela tua participação, como sempre, os esclarecimentos que nos dão informações preciosas. Eu queria saber a tua opinião sobre uma das ferramentas que vieram para ficar, que é o trabalho em home office. Nós estamos vendo que isso está se fixando e certamente que daqui para frente, mesmo após a pandemia, nós vamos ter essa forma de comunicação. Agora, isso vai depender, principalmente o trabalho em home office, vai depender de uma regulamentação, de uma organização. Qual é a tua visão disso e o que a gente deve esperar com respeito a uma iniciativa do governo, tanto federal quanto dos estados, a respeito dessa nova prática de trabalho? Olha, Rangel, realmente você tocou num ponto central. Um dos efeitos desse período de isolamento social será o impulsionamento da chamada revolução tecnológica, ou seja, de impulsionar os mecanismos de digitalização e automação, e que são mecanismos que permitem que possa haver o trabalho remoto, o trabalho à distância, que está sendo praticado já agora nesse período de pandemia. Então, é um assunto que veio certamente para ficar. Muitos setores do serviço público vão adotar e tornar permanente essa modalidade de trabalho home office, e nele o servidor trabalha muito mais do que presencialmente. Então, é preciso que haja uma regulamentação. Os governos federal, estadual e municipal certamente tomarão iniciativa nesse campo, mas é papel das entidades sindicais, no interesse da proteção dos trabalhadores, se adiantar e propor medidas que impeçam uma exploração ou um tipo de mecanismo que possa, utilizando essa forma de trabalho à distância, precarizar as relações de trabalho. Então, tem que se pensar no regramento, tomar essa iniciativa de propor uma política pública nesse campo, até mesmo se antecipando ao governo, porque ela vem certamente para ficar, e se vem para ficar, as regras devem ser as menos prejudiciais possíveis, já que num ambiente desse não se vislumbra algo que seja muito positivo ou favorável ao trabalhador, mas pelo menos trabalhar na perspectiva de ter um regramento, um marco regulatório que proteja o trabalhador nos seus direitos fundamentais, e no caso aí do servidor público. Então, muito bem lembrado essa ideia do trabalho em home office. Yuri? Perfeito. Na verdade, bom dia, boa tarde, Toninho.
Só queria dar continuidade a essa questão, porque o que a gente tem percebido nos países europeus, né, agora com relação à implementação do teletrabalho no serviço público. Se você entra hoje no site do Ministério da Seguridade Social, do Ministério do Trabalho na França, nos portais, né, desses países, você vai perceber lá que tem um guia do teletrabalho que esses ministérios produziram para todos os servidores públicos. Há 3 requisitos comuns, né, dentro desses requisitos para que o servidor público possa exercer as funções dele em casa, né, nesse período de pandemia. Todos esses princípios, eles se ancoram numa questão do custo do servidor público para exercer essas atividades, né? Então, só dando complementariedade aí a essa questão desse marco normativo que a administração pública deverá produzir no seio até da própria reforma administrativa sobre a possibilidade do teletrabalho, a gente percebe que lá há um cuidado muito grande para essa migração do trabalho dentro da instituição para a residência do servidor público. E aí, nessa perspectiva, eles identificam nas categorias do custo envolvido desse processo, né? Primeiro, verificar a disponibilidade de um local isolado dentro do ambiente domiciliar para que o servidor exerça aquelas atividades. Não havendo esse local, haveria uma compensação financeira do Estado, da instituição, para prover esse lugar. O elemento seguinte são os elementos materiais de escritório, né? Os custos da adaptação ergonômica e tecnológica dos equipamentos para ele ali dentro, exercendo as atividades em outro ambiente. E o outro custo é o custo de atualização que a inovação e a tecnologia trazem com essas novas ferramentas para o exercício do trabalho. Então, o que esses órgãos, e acredito que essa discussão chegará em algum momento, porque foi tomada isoladamente antes, né, no seio da pandemia, mas deve ir para o Conselho do Parlamento Europeu específico, que cuida da organização dos Estados-membros. Então, o que a gente tem ali na definição desse marco, da transposição do local de trabalho do servidor público, é um acolhimento desse processo e, na medida em que a gente percebe, como foi notícia em vários jornais na semana passada, a ANEEL promoveu uma redução de custos na ordem de quase 15 milhões de reais com a transposição do serviço na forma de teletrabalho, reduzindo assim os seus custos, porque tem sede própria, e aí tem outros contratos ali. Mas o que a gente percebe é que quando há essa migração, e o Estado europeu está percebendo isso, há um ônus dessa migração e há uma necessidade de acolhimento. Como é que você acha que essa agenda entre as entidades e as centrais que representam os servidores públicos precisam estar organizadas para fazer esse contraponto, porque há uma transferência de custo? O FONACAT, logo no início de fevereiro, soltou uma nota sobre isso, sobre os custos de conectividade, enfim. Então, queria só que você complementasse, já que você colocou essa questão já do marco normativo que virá, essa sua percepção dentro desse processo. Obrigado, presidente. Olha, excelente a pergunta e a observação, porque o movimento sindical precisa se antecipar às ações governamentais. Nós cometemos um erro, por exemplo, na reforma da Previdência. Todos os países no mundo fazem uma reforma da Previdência que alonga o tempo de permanência dos trabalhadores para efeito de inatividade, para efeito de aposentadoria. Esses países tomam algumas medidas prévias, adotam algumas políticas prévias, como, por exemplo, transporte, política de adaptação do local de trabalho para mais idosos, né? Mudanças e treinamento
para a inclusão digital desses mais idosos, para que eles se atualizem e se permaneçam, adequação dos planos de cargos e salário, treinamento para conviver com essas pessoas, etc. Uma série de medidas que, no caso do Brasil, não foram tomadas. O mesmo risco se corre em relação a essa questão do teletrabalho. Então, é preciso que, com base na experiência internacional, se estabeleça regramento como esse que existe lá, por exemplo, que tenha um local salubre na residência e reservado, capaz de permitir as condições ideais para que esse trabalhador possa, sem estafa, sem problemas de natureza psicológica, poder trabalhar com a tranquilidade. Então, uma condição deve ser um local adequado na residência do próprio trabalhador. Segundo, como você mencionou, essa questão dos insumos para o trabalho, quer dizer, quem é que vai abastecer e garantir esses insumos, né? E a atualização dos equipamentos colocados à disposição. Então, essa lógica vem num ambiente, essas mudanças vêm num ambiente de ajuste, né, em que, se no primeiro momento pode significar custo do Estado para alocar esse servidor à distância, no momento seguinte ele se desonera de uma série de custos, como pagamento de transporte, auxílio transporte, água e luz que o servidor consome no local de trabalho, aluguel, etc. Então, vem na lógica do ajuste. Então, tem que, além dessa previsão, ficar atento também, que é uma outra dimensão que tem, para trabalhar a ideia de que qualquer tentativa de redução salarial seja combatida com a narrativa de que, por exemplo, não dá para comparar salário do setor público com salário do setor privado. Servidores públicos são todos eles de alta escolaridade, passaram num concurso muito difícil, não dá para comparar com os trabalhadores do setor privado, que, em média, têm baixa escolaridade, né? O segundo aspecto é que no setor público há teto de remuneração, no setor privado, para os altos executivos, isso não existe, né? E terceiro, quando o governo vai definir os seus planos de carreira, ele pega como parâmetro o setor privado em tudo aquilo que haja parâmetro para o setor privado. Naqueles cargos que não há parâmetro, aí o governo define uma remuneração compatível com a responsabilidade e complexidade do salário, complexidade da atividade, né? De modo que, fazendo um comentário mais abrangente, nessa lógica do ajuste, vem, portanto, essas duas dimensões. Essa de economizar custos mediante trabalho à distância e essa outra de querer reduzir o chamado prêmio salarial do servidor, com comparações absurdas como essa do tipo de dizer que se gasta com serviço público no Brasil mais do que se gasta com educação e saúde, esquecendo que o principal insumo para a educação e saúde são os servidores públicos. Ou comparações internacionais, em que se compara o salário do servidor público brasileiro com outros países. Nós fizemos recentemente um levantamento mostrando que, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, um delegado de Polícia Federal aqui ganha menos do que ganha 2/3 do que ganha um agente do FBI lá. Um gestor aqui no Brasil ganha algo em torno também de 2/3 do que ganha o correspondente ao gestor lá nos Estados Unidos. Quando se pega outras áreas e se compara, se verifica que aqui o salário é menor. De modo que devemos nos preparar para enfrentar essa narrativa do ponto de vista de que os salários do serviço público são elevados, né? Se preparar para combater a ideia de que no serviço público existe muitos servidores, comparado com outros países se prova que não existe, é bem menos o número de servidores públicos proporcional à população, e principalmente se antecipar em relação a essas medidas quanto ao teletrabalho, para que o trabalhador tenha um ambiente confortável, que se garanta a ele os insumos indispensáveis e a atualização tecnológica, para que depois não venha a ser prejudicado por um novo mecanismo que tende a surgir, que é a substituição da estabilidade por mecanismo de avaliação de desempenho para efeito de dispensa. Portanto, vai se exigir produtividade para efeito de continuidade, e se não houver atualização tecnológica, insumos necessários e um ambiente adequado, quem tiver em teletrabalho pode sim ser prejudicado. Então, parabéns pela intervenção, excelente observação. Com essa colocação interessante e importante do Rangel,
a colocação do Yuri, a resposta do Toninho, eu já vou fazer uma proposta aqui, a começar com você, Yuri. Que você que já tem essas primeiras informações, jogue isso no GT da Diretoria da Pública e, a partir daí, nós vamos juntar propostas de todos que quiserem discutir a questão. A Luiz vai fazendo uma junção de todas essas colocações para que a gente, brevemente, comece a discutir uma proposta, como falou o Toninho, para que a gente tenha iniciativa dessa questão do trabalho home office, né? Do trabalho em casa. Tudo bem, Yuri? Tranquilo. Eu já disponibilizei aqui no bate-papo. Eu não sei, poucas pessoas acabam tendo facilidade com o francês ou estudaram francês. Eu coloquei aqui no bate-papo o guia publicado pelo Ministério do Trabalho do Manual de Teletrabalho para os franceses. Ele abarca questões tanto próprias do serviço público quanto do serviço da iniciativa privada. É bem amplo, bastante didático. Ontem eu vi o do Ministério da Espanha, ele não está aqui fácil, mas eu posso reunir isso e coordenar com a Lois a disponibilidade desses materiais, porque eu acredito que a gente está discutindo essa questão, mas outros países já avançaram nessas padronizações, na reflexão sobre a implementação, e eu acredito que a gente tem aí um caminho interessante de trabalhar essa questão no Ministério da Economia, tá, Bruno? Então, vamos todos direcionar para o GT da Pública e, quem sabe, Toninho, voltamos a ter uma conversa exatamente sobre esse assunto. Toninho, muito obrigado, e a Pública se coloca também à sua disposição, deixando claro o que está acontecendo e, mais uma vez, dizendo para nós, olha, se preocupem, porque vocês têm que estar trabalhando contra tudo isso que o governo pretende contra o serviço público e o servidor público. Ok, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Um abraço a todos.